Olá, tudo bem? Hoje você, candidato à Unicamp, vem comigo para a gente fazer análise de uma obra de Érico Veríssimo. Érico Veríssimo é um autor encantador, é um grande contador de histórias que nós tivemos aqui na nossa literatura, e a gente vai trabalhar Caminhos Cruzados, uma obra que foi publicada em 1935. Vamos lá? Bom, 1935. Vamos contextualizar. Em que época nós estamos? Nós estamos no modernismo de segunda fase. Só para a gente lembrar, né, a questão cronológica. A segunda fase, que tem início em 1930 e é considerada segunda fase até 1945. Significa que nós estamos falando de uma narrativa chamada de neorrealista. Dá uma olhadinha, coloquei na tela para facilitar a sua vida. Nós estamos falando de neorrealismo, romance de 30, ou seja, romance de 1930. Nós estamos falando agora de uma narrativa que tem uma linha de engajamento, de preocupação social, de análise da sociedade, de denúncia da sociedade, principalmente marca que se tem nas sociedades do capitalismo, que gera uma desigualdade social muito grande e que gera a exploração de uma classe, que é a classe proletária, que é a classe operária. Nessa obra, Érico Veríssimo vai fazer a análise crítica da sociedade na região dele. Ele monta uma narrativa que acontece em Porto Alegre, na Porto Alegre dos anos 30. Então, veja só, trabalhando o espaço, veja na tela, coloquei para você. O cenário é o urbano, a Porto Alegre dos anos 30, não é? Que é, na verdade, né, uma metonímia de todas as cidades grandes, de todos os centros urbanos, é isso que nós observamos. Por quê? Porque é uma cidade grande, que apresenta desigualdade social, está aí na tela, onde o sistema capitalista é um sistema excludente. Portanto, a narrativa Caminhos Cruzados, de Érico Veríssimo, vai abordar exatamente a desigualdade social no espaço urbano, a diferença entre classes. Não é? De um lado, a classe burguesa, vivendo do luxo, vivendo dos excessos, não é? Esbanjando riqueza, e de outro lado, uma classe proletária, trabalhadora de vida difícil, regrada e às vezes mesmo de muita miséria. Existe uma questão que nós já temos que abordar desde o início, é que essa não é uma narrativa comum. Por quê? Por conta da estrutura dela. Coloquei na tela para você. Essa narrativa, ela tem uma estrutura fragmentada. Coloquei ali, olha, existe uma pluralidade de enredos. Eu não vou conseguir fazer aqui para você uma síntese, um enredo comentado, como geralmente eu gosto de fazer. Por quê? Porque não tem como. Porque eu não tenho um protagonista ou dois protagonistas. Eu tenho, não é, uma quantidade enorme de personagens. Esses personagens, as histórias deles vão se misturando umas às outras, daí o título, Caminhos Cruzados. Então veja o que eu coloquei na tela para você. Nós estamos falando de fragmentação, de pluralidade de enredos, de narrativas entrecruzadas e, portanto, de ausência de protagonistas. Se prepare, porque nós vamos ter agora um desfile de personagens. Eu vou partir dos personagens para que você entenda a estrutura e, de certa forma, a intenção, não é, a crítica do Érico Veríssimo. Nós podemos dividir os personagens em dois núcleos. Um núcleo nós podemos chamar de núcleo burguês e um outro núcleo nós podemos chamar de núcleo proletário. Eu vou apresentar primeiro para vocês o núcleo burguês. Como é muita coisa, coloquei na tela para você conseguir acompanhar com mais facilidade. Olha só, nós temos um núcleo de famílias, né? Um núcleo composto por famílias. Coloquei ali, numerado, exatamente para ficar bem didático.
família Madeira, família Pedrosa, família Leitão Leiria, tem o Salustiano Rosa e tem o doutor Armênio Albuquerque. Bom, você deve ter percebido um traço comum ali. Veja que as famílias são tratadas pelo sobrenome. Claro, nós estamos falando de um núcleo burguês, não é? As pessoas se sustentam pelo nome que carregam, pela tradição, principalmente se essa é uma família de posses, ela é representada muito bem pelo sobrenome. Então, eu quero apresentar a primeira família, família Madeira. Que família é essa? Veja lá na tela. Nós estamos falando de Honorato Madeira. Quem é Honorato Madeira? É um comerciante bem-sucedido, está satisfeito com a riqueza que ele já produziu, ele já está sossegado e ele é casado com a Virgínia. A Virgínia é uma mulher muito vaidosa que começa a envelhecer e toma não sei quantas pílulas, né, anti-idade para evitar esse envelhecimento. E ela não é nada feliz no casamento, ela acha o marido mesmo até mesmo insuportável, e ela tem um amante, não é? Que é o Alcides, e ela não está satisfeita com o casamento, mas também não coloca fim nesse casamento. Desse casamento surgiu Noel. Noel é exatamente o oposto, né? Do pai e da mãe. O pai e a mãe têm uma vida muito pragmática, voltada para os bens materiais, e o Noel ama música. O Noel ama literatura, o Noel é um sujeito mais introspectivo. E exatamente para quê? Para tentar escapar desse mundo materialista em que vive a família. Ele tem, a família tem uma empregada que é Angélica, uma negra, que atua praticamente como mãe do Noel. É ela que sempre, né, levou afeto para o Noel. A mãe, a Virgínia, não liga, não é, para ele, e ele é um sujeito que fica deslocado. Essa é uma família, a família Madeira. Existe uma outra família, que é a família também burguesa, chamada família Pedrosa. Quem são as pessoas dessa família? Coronel José Maria Pedrosa. Veja só, Coronel José Maria Pedrosa é um sujeito que ganhou na loteria. Ganhou na loteria, ficou rico, não é? Da noite para o dia, e é completamente deslumbrado com a riqueza que tem. Ele está construindo um palacete na cidade, ele vem do interior, ele tem um sotaque, inclusive, meio caipira, e ele está construindo um palacete e ele quer fazer uma super inauguração dessa nova casa dele. Então, né, a festa que vai acontecer é realmente, né, um evento na cidade. Não é? Inclusive, né, o convite que ele quer, todo bordado, todo ornamentado para representar a sua riqueza. A mulher dele, Maria Luísa, nada deslumbrada, pelo contrário, insatisfeita com a riqueza. Insatisfeita por quê? Porque ela acha que o marido esbanja demais, porque ela acha que tamanho esbanjamento, tamanho luxo serviu para desunir a família, para desintegrar a família, e ela pensa que uma hora eles vão voltar para a pobreza, voltar para a miséria. Infeliz, mas também não se desliga do marido. É interessante observar que o coronel ele tem uma amante, e a amante dele é uma prostituta, Mademoiselle Nanette. Olha que ela tem, né, um nome francês. O coronel, ele banca um apartamento de luxo para a prostituta, e aí a gente vai percebendo as relações de aparência. Na família anterior, quem tinha amante era a esposa, era a Virgínia. Aqui já é o coronel. E nós temos que os dois filhos, não é? O Manuel e a Chinita. O Manuel é um bom vivant, ele quer viver de festas, de farras, de sexo, e a vida dele é uma grande festa. A Chinita, deslumbrada com a riqueza, deslumbrada com a nova vida que ela tem uma cena, não é, em que ela praticamente é apresentada na narrativa, ela está dentro de uma banheira, tomando um banho, não é,
de espuma. Nesse momento ela lembra da pobreza da casa anterior, que era uma casa pobre, que tinha frestas assim na parede, que no momento que estavam tomando banho ela sentia muito frio, e agora a vida é outra. E ela quer o quê? Ela quer imitar a vida das estrelas do cinema. Chinita. Chinita namora Salustiano Rosa, coloquei o nome dele. Esse é um rapaz, não é, boa vida, que vem do interior, a família banca ele na cidade, e ele, na verdade, não quer saber de estudar, ele não quer saber de vida difícil. Ele tá para viver a vida, ele é, na verdade, um playboy que namora a Chinita. A Chinita vai perder a virgindade dele no dia da inauguração do palacete, vai ser um dia, não é, importante, de vários acontecimentos, dentre outros, o encontro sexual da Chinita com Salustiano Rosa. Detalhe, Salustiano Rosa também se relaciona com uma prostituta que nós vamos ver lá na frente, que é a prostituta Cacilda. O que eu estou querendo mostrar para vocês? O título da obra é Caminhos Cruzados. E a gente já percebe um cruzamento de caminhos por aqui. Pois bem, mais uma família do núcleo burguês. Família Leitão Leiria. Que família é essa? Bom, uma família, digamos assim, mais tradicional. Veja que nós tivemos uma família, né, em que o chefe é um comerciante rico, outra família que a riqueza vem, né, de um bilhete premiado de loteria, e agora nós estamos falando em Teotônio Leitão Leiria. Teotônio Leitão Leiria é de uma família, não é, de posses, né? Ele tem, né, uma empresa, e ele é casado com a dona Dodó. A dona Dodó, ela gosta de fazer caridade. Muito caridosa, mas qual é o sonho dela? O sonho dela é sair nas revistas como referência de caridade. Ou seja, ela faz caridade para quê? Para ela mesma. Porque ela quer aparecer na sociedade. Teotônio Leitão Leiria, não satisfeito com o dinheiro que tem, quer se enveredar pelo mundo da política. Então, o que ele faz? Ele se apresenta como o homem íntegro, o homem, né, que representa a moral, um pai de família, mas ele também tem uma amante. E a amante dele é a prostituta Cacilda. Quando ele se encontra com a Cacilda, ele tem muita preocupação em não ser visto, porque ele diz o tempo inteiro, afinal, eu sou um businessman, não é? Eu não posso correr risco nenhum. Ele tem, às vezes, uma rixa, né, com o personagem, né, que eu citei anteriormente, que é o coronel José Maria Pedrosa, e ele quer se mostrar melhor que ele. Do casamento de Teotônio com Dona Dodó surge, coloquei ali para vocês, Vera. Vera é o oposto disso tudo. Vera não suporta esse núcleo familiar mediado pelas aparências, pela hipocrisia. Vera é uma mulher, uma moça, né, autêntica, ela sabe o que ela quer, e é uma personagem transgressora para a época. Nós estamos falando de uma narrativa de 1935. A Vera, ela é apresentada como homossexual, e ela vai ter um interesse enorme pela Chinita. E vai haver um encontro entre as duas, né, na preparação para a inauguração do palacete, no momento que ela está lá ajudando, a colocar os quadros na parede, elas se beijam. Então a Vera é exatamente o contraponto a essa família que se pauta pela aparência, pela tradição, pela moral e pelos bons costumes. Bom, depois de todas essas famílias mencionadas, existe um sujeito que está dentro desse núcleo burguês, que é o Dr. Armênio Albuquerque. Coloquei ali para vocês. Advogado. Esse personagem é um personagem que vai ser alvo, né, do olhar crítico do Érico Veríssimo, do autor, que mostra ali o exemplo clássico, né, do burguês. Do burguês que pensa na aparência e que é o bajulador, e coloquei ali para você, que é o interesseiro. Ele quer se mostrar muito intelectualizado, então ele adora, que é um advogado, que gosta de falar difícil e que adora expressões em francês. Um francês capenga, mas que ele insiste, né, em usar para quê? Para mostrar que é um intelectual.
Ele coloquei ali, é interesseiro e ele é o caçador de noiva rica. Ele quer se dar bem, não é? Na vida. E ele vai se interessar, querer, né, mostrar interesse, pelo menos, por Vera. Só que com Vera nada feito, porque Vera está em outra, não é? Não é de interesse dela, e ela, como uma mulher à frente do tempo, transgressora, faz exatamente a oposição a essa figura que é ridicularizada, que é do burguês interesseiro bajulador, que é o Dr. Armênio. Enfim, todos esses personagens que eu citei até então fazem parte do núcleo burguês. Em oposição a esse núcleo, nós temos um núcleo proletário. Então, veja só na tela o núcleo proletário. Várias famílias. Família, leia só comigo. Família de Fernanda, família de João Benévolo, família de Maximiliano, Clarimundo Roxo, Viúva Mendonça e prostituta Cacilda. Acho que ficou clara a diferença. Veja que aqui nós não temos sobrenomes, nós temos nomes comuns. Por quê? Nós não estamos falando de tradição, de mundo das aparências, não estamos falando de pessoas, vamos falar assim entre aspas, importantes. Nós estamos falando de pessoas comuns, que vivem, né, o seu cotidiano, né, pelo trabalho e pelas dificuldades mesmo de sobrevivência. Vamos começar pela família de Fernanda. Fernanda é uma personagem muito importante. Olha como os caminhos vão se cruzar. A Fernanda trabalha, olha só, está na tela. Ela é escriturária na firma de Teotônio Leitão Leiria, ou seja, ela trabalha para o Teotônio. E ela é amiga de infância do Noel. É interessante porque o Noel, lembra, filho, né, da Virgínia, o Noel é aquele rapaz sensível, né, que busca escapar, né, da vida mesquinha da família por meio da música, por meio da literatura. O Noel não enxerga direito a realidade, ele não tem consciência crítica, mas a Fernanda tem consciência crítica, é ela que puxa ele sempre para o mundo da realidade. Eles são amigos desde a infância e, na verdade, coloquei, né, um traço importante ali da Fernanda, no último tópico em relação a ela, que ela é uma personagem que representa uma crítica à alienação burguesa. E, nesse aspecto, ela é a consciência crítica do Noel, que representaria exatamente essa alienação. Pois bem, a Fernanda tem o desejo de mudar de vida, o sonho dela é fazer um concurso público para virar professora. Então, é uma moça atuante, é uma moça de ação, é uma moça de crenças, né? É uma moça que atua, que tem, né, a vida, né, na mão dela, né? Ela que guia a sua própria vida. E a mãe dela, coloquei lá o nome da mãe, a Dona Eudóxia, é exatamente o oposto. A Dona Eudóxia é pessimista. Então, nós estamos falando aqui de uma família pobre, a mãe vai representar, né, essa pobreza e a tragédia. Para a mãe, tudo é símbolo de tragédia. Ela não acredita em absolutamente nada, inclusive ela é pessimista em relação ao futuro da filha, o que faz a contradição nesse núcleo familiar. Bom, e a Fernanda, né? Ela tem um irmão, que é o Pedro, que é um rapaz adolescente de 16 anos e que se apaixona pela Cacilda, que é a prostituta. Não é? A Cacilda é uma mulher à frente do tempo. Eu já vou adiantando, né, a caracterização da Cacilda. Veja que a Cacilda já apareceu, né, se relacionando com o Salustiano Rosa, agora com o Pedro. E o Pedro se apaixona por ela e o sonho do Pedro é trabalhar para tirar a Cacilda do mundo da prostituição. Na verdade, a Cacilda nem se incomoda com a profissão que ela tem. Ela, né, prefere não se envolver com os clientes dela, mas o Pedro, na verdade, que tem, né, esse sonho de ficar rico e tirar a Cacilda da sua profissão, vai acabar, de certa forma, criando um laço afetivo com ela. Quero, né, nesse retrato todo que eu estou fazendo desses personagens, eu quero que vocês percebam essas histórias se cruzando. Pois bem, além da família da Fernanda, quem nós temos?
Nós temos a família de João Benévolo. Coloquei na tela para você. Quem é João Benévolo? É um rapaz desempregado, e um desempregado que eu coloquei ali como sonhador. Por quê? Ele imagina que um dia ele vai ser um herói de alguma coisa, mas ele não faz nada para transformar a vida dele, não é? Então o que ele representa? Ele representa a impotência, ele representa o fracasso, não é? Ele representa o sujeito que foi engolido pelo espaço urbano e capitalista. A mulher dele é Laurentina, chamada de Tina. Ela costura para fora, né? Ela é costureira para tentar sobreviver. Eles têm um filho que tem uma saúde muito fragilizada e ela luta para conseguir manter, na verdade, não é, esse filho. E coloquei um traço importante, que a Tina vai ser vítima de assédio. Não é? Ela é vítima, né, de um sujeito que propõe a ela uma troca. Não é? Ela fica com ele em troca dos cuidados destinados a esse filho doente, o que para ela é um sinal de muita humilhação. Eu estou querendo que você perceba que essa família, tanto, né, do marido quanto da esposa, é uma família marcada pela opressão. Veja então a diferença entre o núcleo burguês e o núcleo proletário. Outra família. Olha um mundo de personagens. Não existe protagonista. É essa confusão mesmo que a gente está percebendo. Uma outra família. Dá uma olhadinha na tela. Família de Maximiliano. Essa é a família da tragédia, não é? O Maximiliano, ele é pobre, ele é doente, ele tem tuberculose, e eu coloquei ali a família que a gente pode caracterizar como uma família da miséria, da doença, da tuberculose e da morte. É interessante pensar que existe uma família, não é? Tem o Maximiliano, tem a mulher, tem os filhos, e a miséria reina. Eles moram num sobrado escuro, muito, né, maltratado. Existe uma cena, olha os caminhos se cruzando, em que a dona Dodó, caridosa, lembram? A dona Dodó vai chegar lá para deixar um dinheiro para eles. Ela não tem coragem, né, de falar diretamente para dar o dinheiro nas mãos deles. Ela coloca em cima da mesa, muito discretamente, promete que vai arranjar um hospital para o Maximiliano, só que ela esquece dessa promessa. Ela só lembra quando ele já morreu. E o Maximiliano? O Maximiliano morre exatamente no dia em que o palacete do coronel está sendo inaugurado. Então, olha as dicotomias que o Érico Veríssimo vai construindo. Ao mesmo tempo que eu tenho a inauguração de um palacete que representa o luxo, a riqueza, o esbanjamento, por outro lado, eu tenho a tragédia da miséria, da doença e da morte de um pai de família. Além do Maximiliano, da família dele, nós podemos falar no Clarimundo Roxo. Quem é o Clarimundo Roxo? Professor Clarimundo Roxo. Coloquei ali para você, veja só. Ele é o representante do discurso intelectual. Ele representa o domínio de saber inacessível. O que é isso? Ele se acha o máximo. Ele é um sujeito intelectualizado, ele se diz conhecedor, né, das teorias de Einstein, e ele se gaba de ser um sujeito que não é entendido por ninguém. Por quê? Porque, segundo ele, ele vive no meio de pessoas que são inferiores a ele, que não têm o conhecimento intelectualizado que ele tem. Então, isso significa que ele vive num universo paralelo. E é muito interessante, porque ele se acha superior às pessoas do convívio dele, mas, em contrapartida, ele trabalha para quem? Ele trabalha para a burguesia. Ele dá aula para filhos de burgueses. Ele acorda muito cedo para conseguir, não é, tirar o sustento dele de quê? Daquilo que ele tem, que é o conhecimento, que é a intelectualidade. Mas ele acaba sendo também um oprimido. Então, é mais um que integra o núcleo que nós estamos chamando de núcleo do proletariado. E outra figura importante que nós temos aí é a viúva Mendonça, não é? Observem aí que nós temos
é uma figura de uma viúva, nós vamos analisar a figura, né, as figuras femininas dessa narrativa, mas quem ela é? Veja só, está na tela. Ela é proprietária do casario onde vivem a família de João Benévolo e vive o professor Clarimundo Roxo. É interessante, né? Porque, de certa forma, ela abriga essas pessoas, mas, coloquei ali embaixo, olha, o casario da Viúva Mendonça, ele é o local de encontros sexuais entre senhores da sociedade e prostitutas. Traduzindo, ela é o lugar onde o Teotônio vai para se encontrar com a Cacilda. Então, se por um lado ela abriga pessoas pobres, por outro ela ganha dinheiro com o quê? Com o mundo, né, do adultério, com o mundo da sexualização, que tem que ser escondida. Enfim, nós estamos vendo a dicotomia entre os dois núcleos. Existe um último elemento que é a figura que eu já mencionei para vocês, que é a prostituta Cacilda. Não é? Ela se relaciona, né, como eu já tinha dito, com o Salustiano Rosa, com o Teotônio Leitão Leiria e com o Pedro. Estou colocando aqui, né, para facilitar para você, já tinha mencionado, mas como são muitos personagens, está aí a prostituta Cacilda, que se envolve afetivamente com o Pedro. Então, nós temos a prostituta Cacilda, que na verdade também representa esse cruzamento de caminhos, já que ela está envolvida com vários personagens. Bom, de tudo isso, né, desse mundo de personagens, nós trabalhamos o espaço, que é Porto Alegre, trabalhamos os personagens, e agora nós vamos falar de um outro elemento. Veja só, está na tela. O tempo, esse tanto de gente, esse mundo de personagem. Esses personagens vão ter suas histórias entrecruzadas numa narrativa que se passa em, coloquei lá para vocês, 5 dias, de sábado a quarta-feira. E de sábado a quarta-feira eu tenho essas histórias todas que representam, veja lá na tela, um cruzamento dos universos burguês e proletário. Afinal de contas, o que quer Érico Veríssimo com uma narrativa, né, de tantos personagens ao mesmo tempo? Olha só, o Érico Veríssimo, ele está produzindo uma narrativa com uma estrutura que a gente chama de estrutura polifônica. Nós vamos falar agora das vozes, né, que aparecem aqui. Vários. Fonia vem de fono, que é som. Vários sons, várias vozes. Dá uma olhadinha na tela. Simultaneidade de vozes. O que isso significa? Significa que eu tenho a narrativa de vários personagens. E desses vários personagens, você pega um enredo aqui, outro enredo ali, e você junta tudo. E você tem a amostra de vários personagens. Bom, então com a polifonia, nós chegamos à intenção do autor. Qual é a intenção do Érico Veríssimo? Ele está mostrando para a gente Porto Alegre, né? Um cenário urbano. A gente percebe uma cidade que se constrói pelas diferenças. Você tem um núcleo burguês, você tem um núcleo proletário. E nisso, você tem uma cidade marcada por um sistema capitalista, em que, de um lado, as famílias burguesas estão pautadas pelo poder econômico, pelo mundo da aparência, pelo mundo das festas, pelo mundo do luxo. Em contrapartida, você tem personagens que estão vinculados ao mundo do trabalho, ao mundo da dificuldade, ao mundo mesmo, às vezes, da miséria. Parecem dois mundos distintos, porque nós temos classes distintas. Olhando assim, está tudo separado, mas como o Érico Veríssimo entrelaça esses personagens, o que fica à mostra é que nós temos um espaço urbano marcado pelo entrecruzamento
de vidas. Vidas que socialmente, economicamente, são completamente diferentes e deviam, não é, estar em mundos com fronteiras. Mas essas fronteiras, elas não existem. Por quê? Porque as pessoas se relacionam e nós temos então uma visão de um todo que é uma sociedade marcada pela desigualdade, onde pessoas tão diferentes em termos sociais e econômicos convivem no mesmo espaço. Daí a chamada polifonia, essas várias vozes sendo apresentadas, vozes distintas, em que a gente percebe que eu fiz a separação aqui, olha, não é, de uma família, de outra família e outra família, em que nós temos essas várias famílias que podem ser agrupadas num espaço só. Para quê? Para análise crítica do capitalismo, que é bem ao modo de quê? Do modernismo de segunda fase, que tem uma visão de fazer a literatura engajada. O que nós podemos entender desses personagens? A gente não tem um personagem protagonista, não é? Você tem vários personagens em que as suas histórias cotidianas são apresentadas. Nós podemos falar em personagens tipo. Veja só na tela. Personagens tipo. Personagens que fazem a representação de uma coletividade. O que isso significa? Eu tenho características comuns entre personagens em que cada um desses que eu mencionei, por exemplo, se eu falo na Dona Dodó, a Dona Dodó é a burguesa que quer sair nas revistas como a mulher que é referência na sociedade de caridade. Ela representa a classe dela. A Fernanda já é a moça trabalhadora que luta com desejo de transformação social e quer mudar a vida dela com a transformação da sociedade, com a consciência crítica. Ela representa uma classe. Então, esses são os personagens tipo. Todos separados, mas ao mesmo tempo, essa separação é marcada por uma possibilidade de transformação. E aí está a figura da Fernanda e do Noel. Fernanda, a moça da família pobre, da mãe Dona Eudóxia, pessimista. Noel, filho da família burguesa, da mãe que pensa só na beleza, na aparência e que é vaidosa, e o pai que está sossegado com o dinheiro que tem. São completamente diferentes, mas são amigos. E existe um momento em que eles se abraçam e esse abraço possibilita a ideia de que a sociedade pode sofrer uma transformação. Em relação ao quê? A união dessas pessoas, oriundas de classes tão distintas. Fácil essa transformação? Não imagina. Para a união desses dois, é preciso enfrentar uma mãe Dona Eudóxia, pobre, pessimista, que não acreditaria nessa possibilidade. De outro lado, a Virgínia, que é a mãe que não tem nenhum afeto com o Noel e que é uma mulher amarga e preconceituosa. Existe a possibilidade da mudança, da superação desses obstáculos, mas ali representado por essas duas figuras. Outra coisa que nós temos que pensar é essa sociedade construída por mulheres tão distintas. Imagina, eu citei, de um lado, Maria Luísa, Virgínia, Dona Dodó, que fazem parte de um núcleo burguês, que estão entrelaçadas por casamentos infelizes, em que vivem, esses casais vivem do mundo das aparências e, na verdade, elas não fazem nada para transformar suas próprias vidas. E, por outro lado, nós temos uma Fernanda, que quer fazer a transformação da sua vida, que é a consciência crítica do Noel. Nós temos Vera, filha de burgueses, mas transgressora, que quer viver a própria vida, que tem as suas crenças e que não está presa ao mundo das aparências. E temos Cacilda, que é a prostituta, que também é livre e que também é transgressora, porque assume a vida que ela escolheu para si. Então, o que a gente observa? Diante dessas contradições, uma intenção
de uma narrativa neorrealista que faz uma análise crítica da sociedade para mostrar uma rede urbana que se faz pelas diferenças, mas de uma sociedade que não tem fronteiras exatas. Por quê? Porque os caminhos são cruzados. Um mundo gigante, mas eu acho que a gente conseguiu fechar na proposta modernista. É isso. Espero que tenha sido esclarecedor para você. Obrigada, um beijo. Até o nosso próximo encontro.